Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E dando sequência aos nossos estudos em cima dos fatos ocorridos nos milagres de Jesus, hoje nós vamos abordar a passagem da cura do cego de Jericó. Essa passagem ela foi registrada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas para a nossa aplicação de hoje, nós separamos o texto que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo de número 52. Acompanhe comigo a leitura do texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muito bem, queridos. Dando início à nossa aula de hoje, nessa primeira introdução, nós vamos falar a respeito do que foi o cego Bartimeu e quais são as suas características dentro desse texto. O cego Bartimeu foi um homem curado por Jesus em uma passagem pela cidade de Jericó. Apesar de Jesus ter curado outro cego naquela mesma região, Bartimeu foi quem ficou mais conhecido na história como o cego de Jericó. Mas qual o significado do nome Bartimeu? Qual a importância da cidade de Jericó nesse milagre? Qual foi a ação do cego para que o seu milagre pudesse acontecer e o que esse milagre traz de ensinamentos para nós? Tudo isso nós vamos abordar e saber, contextualizando os versículos dessa passagem no próximo bloco desse nosso discipulado. Muito bem, queridos. Vamos então abordar essa lição analisando os versículos para uma aplicação didática em cima dos fatos e do cenário apresentado em cada um deles. E o texto começa falando de um homem cego, chamado Bartimeu, e que vivia assentado, mendigando, na cidade de Jericó. Nada se sabe sobre a vida de Bartimeu, além do que é revelado nos poucos versículos que nós lemos sobre ele. O que se sabe é o nome de seu pai, era Timeu, e por isso ele era chamado de Bartimeu. Como você vê aí nesse quadro, Bartimeu em aramaico era Bartemá, que significa filho da pobreza. É também a junção de uma palavra grega, ben, traduzida como bar, que significa filho ou filho de. Isso aí, indicando a paternidade de Bartimeu. Então, Bartimeu simplesmente era filho de Timeu, conforme até mesmo o versículo traduz assim. O texto ainda relata o lugar onde ele vivia, que era Jericó. Morar em Jericó não era uma opção muito boa. Como você se lembra, a cidade era maldita desde os dias de Josué, quando Deus derrubou os muros e mandou que os israelitas destruíssem a cidade, conforme essa referência aí de Josué capítulo 6, que deixo para você estar agregando nessa lição. Então nós podemos analisar ainda uma série de situações desfavoráveis na vida de Bartimeu. Acompanhe comigo. Ele era extremamente pobre,
Bartimeu vivia exclusivamente da compaixão das pessoas. Bartimeu não tinha casa, porque ele vivia na beira do caminho, como os leprosos e os demais mendigos, que por rejeição eles viviam fora da cidade. Eles não tinham, amigos verdadeiros, e Bartimeu com certeza era um deles. As pessoas que viviam, nessa condição também não inspiravam muita confiança. E por último, Bartimeu ele ficou cego. Muito provavelmente Bartimeu tinha visão até certo ponto da vida, mas por alguma razão ele acabou ficando cego. No versículo 47, algo bem interessante acontece aqui, quando, sabendo que Jesus passava, Bartimeu ele clama pelo filho de Davi, ao invés de Jesus de Nazaré. Por que Bartimeu clamou o filho de Davi ao invés de Jesus? É uma pergunta que fica, né? Como poderia Jesus ser o filho de Davi se o rei Davi viveu 1000 anos antes de Jesus de Nazaré? Aí agora vem a explicação. A explicação vem do próprio texto do Antigo Testamento, que deixo para você estar agregando e acompanhando comigo, de 2 Samuel, capítulo 7, os versos 12 e verso 13. Você pode ver no texto que Jesus já era o Messias prometido e esperado desde o Antigo Testamento. E o que significa que ele era da descendência de Davi. O povo judeu acreditava que o Messias teria a descendência de Davi. Então, a razão para Bartimeu chamar Jesus por filho de Davi, nós podemos também analisar da seguinte forma. Se Bartimeu tivesse a referência de Cristo como somente Jesus de Nazaré, Bartimeu estaria admitindo, com base no que era divulgado pelo povo, que Jesus era simplesmente só o filho de José, aquele que residia em Nazaré. Bartimeu estaria somente vinculando a pessoa de Cristo ao carpinteiro José, marido de Maria, ou que Cristo era simplesmente um profeta. Mas quando o cego Bartimeu clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esse mesmo brado de Bartimeu ele estava rogando a Deus e admitindo que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, conforme o previsto nas Escrituras, como nós lemos aí de 2 Samuel. Então isso mostra que uma das chaves para a realização de um milagre, ela com certeza começa na declaração das verdades da palavra de Deus. No versículo 48, diante daquele clamor do cego Bartimeu, muitos começaram a repreender o cego para que ele se calasse. E então, nessa declaração de Bartimeu dizendo filho de Davi, fica uma outra pergunta. Os que repreenderam o cego, eles estavam incomodados com o barulho que o cego estava fazendo ou estavam incomodados com a declaração do filho de Timeu? Analise comigo um texto paralelo a esse, em Mateus capítulo 21, o verso 15 e o verso 16. Olha aí o que diz o texto. Esse texto remete à história quando Jesus foi no templo repreender ali aqueles cambistas, expulsar os cambistas que estavam vendendo na porta do templo. Mas logo em seguida Jesus começou a curar cegos e coxos naquele lugar. E haviam ali algumas crianças. E essas crianças estavam ali louvando ao Senhor Jesus, dizendo Hosanas ao filho de Davi. E isso aí causou uma indignação muito grande dos sacerdotes e dos escribas no templo. Então fica claro que no texto de Mateus 21, a indignação dos principais dos sacerdotes, dos escribas que estavam ali, ela repousa no fato das crianças simplesmente estarem declarando abertamente que Jesus era o filho de Davi. Então o mesmo acontecia com a multidão de religiosos e dos curiosos que seguiam a Jesus. Eles não queriam dar voz para alguém marginalizado pela sociedade, como Bartimeu, fazendo declarações a esse respeito de Jesus, que para eles aparecia como se fosse uma importunação ou uma ofensa, até mesmo blasfêmia, Mas Bartimeu sabia exatamente o que ele estava dizendo.
Bartimeu estava declarando que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. E pelo fato dele estar falando isso continuamente, não parava de clamar, isso trazia ainda mais fúria e indignação dos religiosos. E com certeza eles estavam indignados, não porque ele estava berrando, clamando por Jesus, mas porque estava declarando que Jesus era o Messias, o Salvador, o filho de Davi. No verso 49, tem outro fato interessante a se destacar também. Olha só. A declaração que Bartimeu fez, Jesus, filho de Davi, fez Jesus parar. Poucas vezes na Bíblia nós podemos ver atitudes, como a de Bartimeu, chamarem a atenção de Jesus. Como nós vimos na lição anterior, a mulher do fluxo de sangue chamou a atenção de Jesus com um toque diferente nas suas vestes, a ponto dele parar no meio da multidão e perguntar aos discípulos: quem me tocou? Conforme a referência aí de Lucas. Outro fato nós podemos também citar, e um ato ousado diante de Jesus que chamou a atenção do mestre e também dos discípulos. Foi quando a mulher, que trazia um unguento, ou seja, uma espécie de perfume da época, né, caríssimo, num vaso de alabastro, derramou este unguento, né, esse perfume sobre o Senhor, ungindo ele da cabeça à planta dos pés, conforme essas duas referências que eu deixo para você aí estar agregando. Isso chamou a atenção do mestre, isso chamou a atenção dos discípulos. E isso também mostra que os atos proféticos, ou seja, as atitudes com fé, né, as atitudes de fé, na verdade, com base na palavra. Essas atitudes, elas com certeza atraem ainda mais o olhar de Deus para nós ou para aquele que está praticando esse tipo de ato. É algo a se destacar e a de se observar também nesse versículo. Nos versos 50 e 51, o texto ele segue dizendo que o cego lançou fora a sua capa. Bartimeu era tão pobre que o seu bem mais valioso era uma capa que ele carregava. Com ela, ele se protegia do sol, da chuva, escondia o rosto por vergonha, medo ou desprezo. Uma capa velha e com certeza também suja, ela servia também para se estender ao chão e para recolher, né, as esmolas que eram jogadas sobre ela para ele. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo que era a representação da pobreza, também era a sua maior riqueza. Era também uma espécie de identificação dada pelo Império Romano para que ele pudesse ser reconhecido como mendigo, miserável, dependente de esmolas. Então, ao lançar a capa fora, quando Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu estava deixando a velha vida para trás e indo em direção à nova vida com Jesus. E ele estava tão certo disso que, ao invés de pedir esmolas, ele pediu a visão. Ele queria ver o novo de Deus em sua vida. Nenhum cego em sã consciência se aproxima de um homem e pede a visão, porque isso é impossível aos homens. Aquela seria a oportunidade de pedir uma esmola, um favor, outras coisas, mas o cego pediu a visão. E pedir a visão é o mesmo que reconhecer Jesus como Deus, como aquele que traz nova vida, aquele que abre os nossos olhos espirituais para a nossa verdadeira realidade de vida. No versículo de número 52, nós vimos a resposta do Senhor Jesus, e foi uma resposta maravilhosa. O Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu ouviu o Senhor Jesus e seguiu ele pelo caminho. Nós temos aqui mais uma questão para tratar. Que fé foi essa que salvou Bartimeu? Por que Jesus disse a tua fé te salvou e não disse a tua fé te curou? Ser curado é o mesmo que ser salvo? Jesus declara não somente a cura física e moral daquele homem, mas também a salvação. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou,
ele estava reafirmando a confissão que Bartimeu fez, de que aquela confissão estava firmada na verdade, porque ele realmente era o filho de Davi, que viria de vir ao mundo trazer salvação e trazer cura. Jesus, o filho de Davi, é anunciado nas Escrituras. O Jesus que é uma fé manifesta e que realiza a salvação e a cura através da palavra que ele mesmo libera. E confissão é uma palavra grega que significa falar a mesma coisa, consentir, concordar, admitir, declarar o que realmente é acerca em algo decorrente de profunda convicção dos fatos. A confissão ela se dá quando o homem ele se depara com um firme fundamento, que é Cristo, conforme a referência aí de Hebreus, capítulo de número 11. Embora Bartimeu não tivesse visto o Cristo, contudo, ele creu que realmente ele era o filho de Davi, o que correspondia à verdade da Escritura, porque Jesus realmente era o filho de Davi. Jesus, o filho do Deus vivo. Chegamos então à conclusão dessa história, a história da cura do cego Bartimeu, e ela nos ensina muitas lições importantes para que a gente possa aplicar esses princípios em nossa vida. A primeira lição é a confiança. Ao invés de culpar o Senhor por sua desgraça, o cego simplesmente enxergou em Cristo a sua restauração. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós podemos observar também nesse texto e nessa história é a lição da perseverança. Quando ele esteve diante de sua única oportunidade de restauração, uma multidão tentou fazer ele calar, mas ele não se intimidou, voltou a gritar, voltou a clamar, porque ele sabia exatamente o que ele queria. Isso é um belo exemplo, né? De fé e perseverança que precisa acontecer ainda nos dias atuais. A terceira lição que nós podemos observar nesse texto é a visão espiritual. Porque Bartimeu, mesmo sendo cego, né, na sua condição física, ele mostrava, através desses atos, que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Muitos estavam seguindo a Cristo ali, mas não estavam observando ele como Cristo. E ele, sem visão física, conseguiu observar isso. Então, é a terceira lição que a gente tira desse texto maravilhoso. A quarta lição que nós podemos também observar foi a disponibilidade. Porque quando soube que Jesus o chamava, Bartimeu, segundo o texto, ele ficou de pé num salto e se desfez de qualquer coisa que pudesse atrapalhar o chamado do Senhor na vida dele. Um exemplo disso foi a capa. A capa era o símbolo de que ele era mendigo, um homem que vivia de esmolas, mas quando ele largou a capa, automaticamente na voz do Senhor Jesus e os discípulos chamando ele, olha, tem bom ânimo, que o mestre te chama, automaticamente ele se colocou à disponibilidade dele para fora, de ir ao encontro do Senhor. Ele sabia que aquela era a grande chance da sua vida. A quinta lição que nós podemos observar nesse texto é o poder de Deus sendo manifestado ali naquele momento. Porque no momento Bartimeu era um homem completamente cego, não tinha a visão perfeita, não enxergava nada. No momento ele era cego, mas no momento seguinte ele já era um homem com visão perfeita. E é assim que Deus faz, né? No momento, de repente, tudo pode mudar na nossa vida. Esse é o poder de Deus que opera ainda nos dias atuais. A sexta lição que nós podemos observar nesse texto aí é a lição da humildade e da sensatez. Porque, primeiro, Bartimeu clamou pela misericórdia do Senhor, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso indica o seu senso de realidade, Ele foi humilde em ver a sua condição, física, moral e também espiritual. Ele reconhecia e entendia a sua miséria. Mas também ele foi uma pessoa sensata,
Porque quando Jesus perguntou para ele o que ele queria, ele pediu apenas realmente o que ele era necessário. Ou seja, ele não pediu nada além do que ele precisava naquele momento. Ele queria ver. Ele não queria esmola, ele não queria uma nova casa. Enfim, ele pediu exatamente o que ele precisava. Então, a gente vê aí a humildade e a sensatez como lições também nesse texto maravilhoso aí do cego Bartimeu. E por último, a 7ª lição é sobre a divindade do Senhor Jesus. A cura do cego é mais um lembrete, né, acerca de Cristo. Ele era homem quando esteve aqui, mas ele era Deus. E como ele cumpriu com perfeição as Escrituras. Mesmo em seus últimos dias, antes de ser traído, preso e crucificado, que foi esse texto aí que nós lemos, Jesus ele deu atenção a um pobre homem cego que mendigava à beira do caminho. E assim também ele cumpriu mais uma vez a profecia que estava relatada em Isaías 35, verso 5, que deixo para você estar acompanhando comigo. Falando que o Senhor Jesus então traria, né, a abertura de olhos aos cegos. E Bartimeu, com certeza, aí, pelo texto que nós lemos, foi um desses cegos. Então, o encontro de Jesus com Bartimeu ensina, entre tantas coisas, que milagres acontecem todos os dias, em todos os lugares, ou até em lugares comuns, onde a gente nem imagina. Ele ensina que existe, né, ainda existe sim, a possibilidade de mudança para todos, para qualquer pessoa, né? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que para Deus nada é impossível. E é esse ensinamento que esse texto do cego Bartimeu traz para nós nesse discipulado de hoje. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante discipulado videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!